bem, hoje vamos falar sobre os vinhos naturais. O que vem a ser um vinho natural? Bom, é uma definição um pouquinho conturbada, é uma definição um pouquinho assim debatida nos últimos tempos, demorou-se um pouquinho para chegar num consenso, mas hoje podemos dizer que temos uma definição do que é vinho natural. Vinho natural é o quê? Vinho natural é um vinho que praticamente não sofre nenhum tipo de intervenção, nem na parte, vamos dizer assim, de campo, nem na parte, portanto, do cultivo, da viticultura, e nem na produção do próprio vinho. Vou explicar isso melhor. Muitas vezes, os produtores de vinho natural se apoiam na prática da biodinâmica ou da prática apenas orgânica. Isso depende muito de cada um, né? Depende muito da escola, depende muito do estilo, depende do que ele quer. Mas, basicamente, é conceito do vinho natural que seja a partir de um vinhedo que não sofre intervenção química de nenhuma maneira. Poderá ser tratado de acordo com a filosofia biodinâmica, que nós já vimos, ou apenas de acordo com os preceitos da viticultura orgânica. Esse não é problema, mas, obviamente, deverá partir de uva produzida a partir de ausência, portanto, de pesticida, química de síntese, etc. e tal. Muito bem. Geralmente, precisa dizer, geralmente os vinhos naturais são de pequenos produtores, porque requerem muito cuidado, requerem muita atenção, então uma grande vinícola dificilmente vai conseguir ter esse controle, a não ser que se trate de pequenos projetos específicos, etc. Aí qualquer um pode fazer, mesmo as grandes vinícolas podem destacar uma equipe para cuidar de uma determinada área, de um determinado vinhedo e a produção de vinhos naturais, sim, mas geralmente vinho natural é vinho artesanal, vinho de pequeno produtor, ok? Não estou dizendo que seja melhor que o orgânico, melhor que o biodinâmico, pior do que os outros, ou não, apenas estou explicando como ele é feito. Muito bem, vamos em frente então. A partir desses vinhedos, nós temos uma uva, portanto, livre de pesticida, etc. E vamos começar a produzir o vinho. Só que o vinho, como ele é produzido? Na vinícola, como é que funciona? Se produz por meio da fermentação, basicamente, né? Então, acontece que eu levo minhas uvas maduras para a vinícola, uva esmagada, enfim, dependendo se faz um branco, se faz um tinto, não sei. E você vai partir para a fermentação quando as leveduras atacam os açúcares e transformam o açúcar em álcool. É simples assim, é assim que o vinho é feito desde o tempo de Noé, continua sendo até hoje. Só que as leveduras que atacam o açúcar e produzem o álcool podem ser de dois tipos, basicamente. Nós temos as leveduras selecionadas e nós temos as leveduras naturais, ou leveduras indígenas, leveduras selvagens, chama como quiser, autóctone, etc. Tanto faz, mas se trata de uma levedura indígena, basicamente. Então, o que é o conceito do vinho natural? O vinho natural não usa levedura selecionada, usa apenas as leveduras indígenas. As leveduras selecionadas, elas são selecionadas justamente em laboratório, escolhendo apenas levedura de alto desempenho. Ok? No meio das leveduras comuns que se encontram na natureza, são selecionadas apenas aquele de um melhor desempenho e elas são utilizadas na produção do vinho, isso no geral. Na produção do vinho natural, essas selecionadas não são utilizadas, apenas se utiliza as leveduras indígenas, leveduras que estão presentes na vinícola. Portanto, as leveduras podem estar presentes na pele por cima da pele da uva, estão presentes no ar, estão presentes na vinícola, e essas leveduras são aquelas que vão atacar o açúcar e transformá-lo em álcool. Isso, por não serem leveduras selecionadas, às vezes o trabalho delas é muito lento, às vezes o trabalho delas, em lugar de durar uma semana, 5 dias, 4, 5 dias, enfim, como é o período de uma fermentação normal, às vezes pode durar 15 dias, pode durar 20 dias, pode durar um mês, e às vezes o resultado não é tão bom como se almejava e se esperava. A viticultura natural, a produção do vinho natural se baseia muito no conhecimento empírico, ou seja, aquele conhecimento que você adquire, ele é certo, deu certo, continua dando certo assim, não deu certo, vamos fazer assim, vamos corrigir, mas dentro de um processo natural, ou seja, sem a utilização dessas leveduras selecionadas. Esse é um dos passos. O outro passo diz respeito à sulfitação. O que é a sulfitação? Dióxido de enxofre, SO2, né? Sulfito, simplesmente, NS220, que são, basicamente se trata da mesma coisa,
que é anidrido sulfuroso, também chamado, é basicamente o único conservante que entra para ajudar na produção do vinho. O que faz o SO2? Basicamente, o SO2 protege o vinho em várias fases, a uva primeiro, o mosto depois e o vinho no final, protege da oxidação, protege da ação do oxigênio que em determinado momento poderia estragar o vinho. Simples assim, oxidar o vinho, estragar. Então, utiliza-se o SO2, que forma uma barreira para que o oxigênio não agrida o nosso vinho. Mas os vinhos naturais preconiza não utilizar o SO2. Então você vai ter que contar com a natureza, com a ajuda da natureza. Isso muitas vezes dá certo, isso algumas vezes dá errado. Então você precisa ter uma disciplina muito grande, uma higiene muito grande e uma produção realmente muito pequena para que você possa cuidar como se fosse uma criança, que você está aí o tempo todo olhando, porque a cada possibilidade de erro você vai ter que corrigir, vai ter que fazer alguma coisa de acordo com o conhecimento empírico que você adquirir ao longo do tempo para evitar que estragar seu vinho. Dizem, assim, os produtores de vinho naturais dizem que essa é a maneira para você realmente sentir o gosto do terroir, porque você não intervém em absolutamente coisa alguma. Mas eu digo outra coisa. Você precisa ter um grande conhecimento, precisa ter uma grande dedicação, porque você tem que criar vinhos basicamente sem a utilização nenhuma, nem do SO2, que é o mínimo de conservante. Então isso faz com que realmente você tenha que ter não só uma dedicação basicamente full time, mas também uma matéria-prima de uma qualidade impressionante. Então você vai ter, se realmente um vinho diferenciado, você vai ter, se realmente um vinho que é a nítida expressão do terroir, mas isso vai representar um nicho de mercado para poucos conhecedores e que realmente vai fazer com que o seu vinho, obviamente, justamente se torne um vinho bem mais caro. Repito, podemos casar, como falei no começo, podemos casar os conceitos da biodinâmica com os conceitos dos vinhos naturais. Tanto é que muitos vinhos biodinâmicos são vinhos naturais também. Assim como alguns vinhos naturais não são biodinâmicos, são escolhas, são filosofia que cada produtor adota. É muito interessante, de qualquer maneira, esse tipo de vinho, tanto os orgânicos, como os biodinâmicos, como os vinhos naturais, porque demonstram que o homem, nesses últimos tempos, graças a Deus, está caminhando um percurso de respeito à natureza, de integração do homem com a natureza, respeito ao meio ambiente, diminuição de venenos e pesticidas em nossa alimentação, em nossa vida, tentando fazer com que a nossa alimentação seja mais saudável. É isso que nos traga saúde e vida longa, e não remédios, cirurgias e planos de saúde que estão cada dia mais caros. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Eventualmente eu ainda deixei vocês com dúvida, então não tem problema, você manda sua pergunta, você me contata, tá aqui o site, no site você acessa Marco Ferrari Sommelier, você vai encontrar lá o meu WhatsApp, vai encontrar lá meus contatos, a coisa mais fácil do mundo, você manda uma pergunta própria no canal do YouTube, se cadastra no canal, compartilha o vídeo com os amigos, que para tirar dúvidas sobre vinho é comigo mesmo, não tem problema nenhum. E se quiser também lhe vejo nos cursos que, como sempre, de acordo com o calendário, sempre serão ofertados presenciais e à distância também. Valeu? Um grande abraço e bons vinhos para você.